cartoleiros, mais uma rodada e aqui estou novamente. Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer porque novamente batemos o recorde, chegamos a 25 mil views até hoje, quarta-feira. Não se esqueçam que eu gravo o vídeo um pouquinho antes, então não deixem de acessar o mercado do Cartola para ver se todos os jogadores que eu citei e que você vai utilizar estão disponíveis, beleza? Bom, gente, primeiramente quero agradecer a todos, como disse antes, e quero dizer que nunca mais mexo no meu time faltando um segundo. Gente, faltando um segundo pro mercado fechar, em um dos meus times tirei Prato, coloquei Kleber, não sei o que eu tinha na minha cabeça. E outra, sorte que faltava só um segundo, porque senão não daria tempo, porque senão daria tempo pra fazer essa cagada no outro time também. Pra quem quiser saber, o nome do meu time é Skin Cariol EC e Skin Cariol EC Mix. E ambos estão na legenda do vídeo. Não se esqueçam que o nome dos dois times, que é um pouquinho difícil, tá aqui na legenda, beleza? Eu fiz 66 pontos em um time e fiz 51 pontos no outro. Exatamente a pontuação que o Prato fez, que foi o que deu a diferença. Gente, ser cartoleiro não é fácil. Aquele negócio de você ficar mudando de última hora nunca funciona, não adianta. Pra quem quiser saber, pra quem quiser ver minha escalação, que eu vi muita gente falando que eu não escalo o time. Eu escalo o time sim, escalo o time do Donas do Cartola, que é um quadro, uma coluna, lá no Cartola FC Mix. Então acessem cartolafcmix.com e procurem lá a coluna As Donas do Cartola, que lá estarei com a minha escalação certinha pra vocês, beleza? Então, bora pra mais uma rodada, gente. Não esqueçam de se inscrever e curtir aqui, se vocês gostarem. Assistam até o final do vídeo, se vocês gostarem mesmo das dicas. Não esqueçam de deixar o curtir de vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, beleza? Bora para a próxima rodada. Enfim, pro gol, gente, eu escolhi algumas opções. Uma delas foi Gatito Fernandes, que é o melhor goleiro do campeonato até agora, e por ser clássico, acredito que será bastante exigido. Vanderlei, pelo mesmo motivo, o segundo melhor goleiro do campeonato até agora, e também deve ser muito exigido, ainda mais jogando fora de casa e num clássico. Acredito mesmo que o Vanderlei seja uma boa opção. Tá que me decepcionou no rodada passada, mas acredito sim que seja uma boa. O outro goleiro que eu escolhi foi o Jean, do Bahia, que, na minha opinião, deve manter o SG, ainda mais enfrentando o pior time do campeonato até o momento. O Bahia em seus domínios é muito, muito forte e acredito sim uma boa pontuação. Fecha a posição escolhendo Cavalieri. Gente, tá que o Flu anda mais pra lá do que pra cá, mas o Vitória até agora não fez nenhum gol no campeonato. Acreditem se quiser. Então acredito sim que também seja uma ótima opção pra rodada, visando, quem sabe, um SG, ainda mais jogando em casa, beleza? Bora para os zagueiros. Enfim, gente, para os zagueiros eu optei por 1, 2, 3, 4 opções. Gente, tá muito complicada essa rodada para zagueiro, para lateral, então eu tentei filtrar o máximo possível para poder ajudar vocês, tá bom? O primeiro é o Jeromel, porque não pode ficar de fora, unanimidade, encara o Vasco. A defesa do Grêmio é muito sólida, então eu acredito que não vai perder o SG. O segundo foi o Thiago, do Bahia, que, como eu disse antes, o Bahia encara o pior time do campeonato. Então acredito que ele consiga sair com SG também. Além disso, ele aparece bem no ataque, gente. Quem lembra na primeira rodada o golzinho que ele fez? Eu lembro, né, gente? Eu tinha. Mas enfim, acredito que seja também uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Mina, do Palmeiras. Sim, gente, eu não acredito que o Palmeiras vai manter o SG contra o Atlético, até porque o Palmeiras tá tomando muito gol, mas o Atlético também toma muito gol e o Mina aparece muito, muito bem no ataque, fazendo gols, ainda mais em jogos importantes, né? Então eu acredito que ele seja sim uma ótima opção. Ele já tem 2 gols já tem 4 gols. 4 gols no ano. E além disso, rodada passada ele conseguiu fazer 3 pontos sem SG e tomando cartão amarelo. Ou seja, ele também rouba bastante bola, ainda mais em cima do Fred. Acredito sim que seja uma boa opção. O último jogador que eu escolhi foi o Cadu, da Ponte, não visão do SG também. Gente, eu acredito que o São Paulo com certeza faça gol. E apesar daquilo ali atrás, eu não estou sendo clubista. Eu acredito mesmo que o São Paulo faça gol. E ainda mais por se tratar de clássico, eu acredito que ele seja uma boa opção, porque rouba muita bola. Já são 10 bolas roubadas no campeonato, tá? Então, vamos para as laterais. Bom, galera, para as laterais eu também não gostei tanto assim das opções, mas consegui filtrar algumas e espero que eu consiga ajudar vocês, tá?
O primeiro jogador que eu escolhi foi o Diogo Barbosa, que tem a média de, se não me engano, 6 pontos e já roubou 8 bolas. E acredito que o Cruzeiro, por jogar fechadinho, vai manter o SG contra a Chape. E acredito que ele vai roubar umas bolinhas também, tá bom? Então fica aí como uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Léo Moura, do Grêmio, que na minha opinião não vai perder o SG, porque o Vasco fora de casa... Dentro de casa já não é muito forte, né? Fora de casa, então... Mas enfim, ele apoia bastante o ataque, já tem lá seus golzinhos no ano, se não me engano. E além disso, deve manter o SG contra o Vasco. Então eu acredito que seja assim uma boa opção e é um dos jogadores que com certeza estarão no meu time. O outro jogador que eu escolhi foi o Dodô, que tem uma média de quase... Vou fazer essa parte. Que já tem 6 RBs e deve roubar ainda mais bolas por se tratar de clássico, né? Gente, como eu falei antes, não tá muito fácil de escolher laterais, mas eu acredito que esses que eu estou citando sejam sim boas opções. Fecha a posição com Arana, do Corinthians, que o Corinthians não tomou muito gol, é uma defesa muito sólida, como eu sempre digo aqui. E o Santos não tá lá tão bem assim, né? Não conseguiu fazer gol nem dentro de casa contra o Cruzeiro. Eu acredito que, mesmo se tratando de clássico, o Corinthians vai jogar fechadinho como sempre e que consiga aí manter o saldo de gols, talvez, né? E se não conseguir, o Arana sempre aparece bem com assistência, então eu acredito que seja uma boa opção. Mas pra mim, das laterais, as melhores opções e que são as mais certas pra essa rodada, pra quem não quiser jogar no 3-4-3, é o Diogo Barbosa, do Cruzeiro, e o Léo Moura, do Grêmio. Pra mim são as melhores opções da rodada. Eu sei que, tipo, eu tenho que citar os melhores, mas os 4 são bons jogadores. Mas se fosse pra escolher 2 pra entrarem no meu time, seriam esses, beleza? Então bora para os meias. Bom, galera, pro meio campo eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5 opções. Sim, gente, foram 5 opções escolhidas por mim e espero que vocês gostem das mesmas, que as mesmas agradem vocês e que elas mitem, por favor, porque mitar com meio campo tá fácil, né, gente? Convenhamos que o que a gente mais tá tendo confiança, apesar de não ter tanto SG nessas primeiras rodadas, é a defesa, pelo menos no meu caso. Bom, o primeiro jogador que eu escolhi foi o Scarpa, do Fluminense, que apesar de estar voltando de lesão e não estar muito bem, acredito que seja uma boa opção, enfrentando o Vitória, que até agora não mostrou para o que veio no campeonato, né? Os outros jogadores que eu escolhi foi a duplinha do Bahia, gente, Zé Rafael e Alione. Zé Rafael rouba muita bola, tem uma média altíssima, então acredito que sim, seja uma boa opção jogando em casa. E o Alione, na falta do Regis, além de bater faltas e escanteios, que ele já bate, cobra pênalti. Então acredito sim que seja uma boa opção e por o Bahia ser um time muito rápido e o Atlético Goianiense ser um time mais fraco, ainda mais jogando fora de casa. O Alione, quem sabe, sofre um pênalti, faz um golzinho pra gente. Só não pode errar, pelo amor de Deus, não vai dar uma de Jean, não. Tá que eu fiquei bem feliz com aquele golzinho errado do Jean, mas os cartoleiros eu sei que não ficaram. Gente, desculpa, mas Palmeiras no Morumbi... Enfim, eu ainda tentei, assim, não ser tão clubista, mas escalei o prato. Mas, na minha opinião, de verdade, eu achava que ia ser 0x0 aquele jogo. Que bom que não foi. Mas, enfim. O outro jogador que eu escolhi foi o Rodriguinho, do Corinthians, que sempre é uma boa opção jogando em casa. E que é um dos principais jogadores do time, então acredito que seja, assim, uma boa opção. E que vá fazer o seu golzinho contra o Santos, que até agora também não tá muito firme, não mostrou para o que veio. A gente até tentou confiar no Santos rodada passada, fui ainda com o Ricardo Oliveira, mas não deu muito certo, né, gente? E ainda fui com o Vanderlei, e o bicho me toma gol, só faz uma defesa difícil. Ai, Jesus. O outro jogador que eu escolhi foi o Ramiro, do Grêmio. Gente, não tem como deixar de fora, é uma ótima opção. Ainda mais que ele tá jogando de ponta esquerda, ou seja, a chance de subir ao ataque, subir ao ataque, fazer o seu golzinho e deixar a sua assistência é muito grande. Então acredito que seja sim uma boa opção, ainda mais enfrentando o Vasco, que já tomou 7 gols no campeonato. Beleza? Então vamos para o ataque. Bom, gente, pro ataque eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5 opções. Acredito que o ataque esteja aí bem para a gente poder jogar. É uma opção mais recheada, graças a Deus, porque se a gente for contar com lateral e zaga, Jesus amado, acho que vai todo mundo casar com a lateral parecida. Mas enfim, vamos às opções. O primeiro jogador que eu escolhi foi o Edgar Júnior, sem o R, do Bahia.
Na minha opinião, o Bahia é um dos favoritos da rodada e vai deixar aí seu golzinho, até por ser a referência do ataque. O outro jogador que eu escolhi foi o Guerreiro, do Flamengo, que costuma ir bem em clássicos, ainda mais enfrentando o Botafogo, que não vai jogar no Engenhão, tá? Então, acredito que seja, assim, uma boa opção. E o Flamengo não vai jogar no Maracanã e nem naquela arena lá que eles fizeram lá. Na verdade, é da Portuguesa, né? Se não me engano, aquela arena. Mas eles alugaram pro Flamengo. Alugaram pra não usar, né? Porque até agora... Enfim. O outro jogador que eu escolhi foi o Jô, rei dos clássicos, gente. Não pode deixar de fora, nunca. Quem é paulista e torce pra time que não é Corinthians sabe que a gente sofre com o Jô em clássico. Então acredito que seja uma boa opção. Mesmo ele fazendo gol e nunca ficando com lá seus 8 pontos, ou mais que 8, né? Ele sempre faz o gol e faz, sei lá, 7 e pouquinho, 6 e pouquinho. Mas acredito que seja, assim, uma boa opção. Fecha a posição. Não, fecha a posição não. Tem mais 2 ainda. Barrios, do Grêmio. Não tem como deixar de fora, gente. Tá voando, enfim, achou o seu lugar. Enfim, começou a mitar e a gente agradece muito por isso. Então acredito que seja uma boa opção. A defesa do Vasco é fraca, todo mundo sabe. Já tomou 7 gols, como eu falei antes. E acredito sim que seja uma ótima opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Dourado, Reinaldo, tá, gente? Eu sei que ele fez bastante gol de pênalti, mas eu acredito que seja uma boa opção, porque, como eu disse antes, o Vitória até agora não mostrou para o que veio e o Flu precisa se reanimar, né? Convenhamos, após a eliminação na Copa do Brasil, ele precisa sim dar uma animada, beleza? Então, vamos para os técnicos. Ah, no início do vídeo eu falei que o vídeo estava sendo gravado na quarta, mas não tá, gente. Eu tô gravando o vídeo quinta-feira de manhã, beleza? Pra poder auxiliar vocês melhor e não ficar citando o jogador que no final das contas a gente só vê no final da semana e que não vai jogar. Então o vídeo tá sendo gravado quinta de manhã, não se esqueçam disso, tá? Então bora para os técnicos. Bom, gente, não escolhi muitas opções para os técnicos, não. Como todo mundo sabe, ou deveria saber, a pontuação do técnico é a média dos jogadores, dos 11 jogadores que entram em campo, tá? E mesmo que tenha substituição, muita gente não sabe disso, mas a pontuação dele continua sendo dividida por 11. Pode ter as 3 substituições e ter entrado 14 jogadores em campo, mas ele continua sendo dividido por 11. Porque o que conta é a média, como eu posso explicar? O tempo, tipo assim, em 90 minutos, por mais que tenha tido tantas X substituições, foram 11 jogadores jogando sempre os 90 minutos. Então, a pontuação dele é dividida pelos 11 jogadores em campo, tá? Os jogadores que estão atuando, não os jogadores que entraram, etc. Mas, enfim, acredito que as boas opções para rodada são Preto, do Bahia, Preto, Casa Grande, do Bahia, Carille, do Corinthians, Renato Gaúcho, do Grêmio e... deixa eu ver mais alguém. E acho que só, né, gente? Não, assim, pra técnico, não acredito que tenha uma opção, assim, tão clara que nem esses 3. Na minha opinião, são os jogos que mais são garantias de, pelo menos, ser mantido o SG, né? Tá que todo mundo vai me achar louca porque o Corinthians joga um clássico, mas eu acredito sim que seja uma boa opção. O Abel do Fluminense também é uma boa. Acredito que o Flu não vai perder o SG contra o Vitória, não. Beleza? E é isso, gente. Obrigada a todos que me acompanharam. Obrigada de coração. Fico muito feliz pela repercussão positiva que tá tendo. Obrigada também pelas críticas construtivas. Sempre que forem construtivas, são críticas boas. Então, agradeço muito, 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 muito. Agradeço a todo mundo que tá me acompanhando. E não deixem de curtir aqui, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Não deixe também de acompanhar as donas do Cartola. Todas as dúvidas possíveis que vocês mandam nos comentários lá, eu respondo. Eu sou uma pessoa muito ativa nos comentários do Donas. Então acessem sim o Donas do Cartola, na página do Cartola FC Mix, que lá tem 3 times bons, que é o meu, da Jéssica e da Lori, pra poder sempre auxiliar vocês e tirar as dúvidas de vocês, né? O Cartola FC Mix é o principal
site de dica de cartola, e a gente tá lá no nosso espacinho feminino tentando ajudar esse bando de marmanjo que muita gente não confia muitas vezes não confia na gente por sermos mulheres, mas que muitas vezes também perdem pra gente, né? Quem diz isso? Minhas ligas, que estou liderando a maioria. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, boa rodada pra todos, boa sorte e até a rodada que vem. Fui!